Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar de matemática, ordens e classes, tá legal? Páginas 26 e páginas 27. Vamos começar falando disso em matemática, tudo bem? Sejam bem-vindos e vamos começar aqui pelo número, pessoal, para vocês poderem entender um pouco melhor. Na verdade, eu já até falei um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco melhor hoje. As ordens e as classes são usadas em números muito grandes, tá? Elas nos ajudam a nos compreendermos um pouco melhor esses tipos de número. Vamos ver como? Eu tenho esse número, que é 5, tem 5 unidades, uma dezena, 0 centenas, 9 unidades de milhar, 0 dezenas de milhar e 8 centenas de milhar. E aí, pessoal, como é que nós lemos esse número? Lemos da esquerda, para a direita, ok? Então nós lemos esse número da esquerda para a direita. Nós lemos 809.015, ok? Então nós pegamos esse número, lemos do maior, que é a centena de milhar, para a unidade, que é o menor. 809.015. Até aí tudo bem? Só que quando nós trabalhamos classes, pessoal, e ordens, nós começamos em sentido contrário. Nós começamos da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como estava sendo feito antes. Nós vamos começar reparando primeiro, vamos falar das classes, tá? As classes, pessoal, reparem só, vocês têm unidade, dezena, centena. Depois vocês têm unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ué, tio, mas tem alguma coisa que está se repetindo, não é? A unidade, a dezena e a centena, elas se repetem, só que ganham outro nome, não é verdade? Então, pessoal, isso aí é porque elas são divididas em classes. Cada vez que você tem uma unidade, dezena e uma centena, você tem uma classe. Por exemplo, esses três números, eles formam a classe das unidades, tá legal? E aí depois nós temos unidade de milhar, dezena de milhar e centenas de milhar. E aqui, esses três números formam outra classe, que são as classes dos milhares, tá? Então, vocês reparem que nós começamos dividindo da unidade, dezena e centena, depois para a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, da direita para a esquerda. E aí eu tenho primeiro a classe das unidades e depois a classe das unidades de milhar. E o que seria a ordem? A ordem é a posição de cada número da unidade para a centena de milhar, ou seja, da direita para a esquerda. Vamos ver? Unidade de milhar, o número 5 é a primeira ordem. O número 1 é a segunda ordem. O número 0 é a terceira ordem. O número 9 é a quarta ordem. O outro número 0 é a quinta ordem. E o número 8 é a sexta ordem. Tá legal, pessoal? Então eu quis começar mais ou menos pela metade da explicação, para depois nós continuarmos falando mais sobre isso, tá? Então vamos lá agora para o livro e ver o que ele fala para a gente, o que ele nos pede, o que ele nos explica. Vamos lá? Ordens e classes. Em 2019, a população estimada, segundo o IBGE do município de João Pessoa, capital da Paraíba, era de 819.015 habitantes. Então aqui você tem o estado da Paraíba, tá? E você tem aqui João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Paraíba faz fronteira ali com Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Tá bom, pessoal? Ok? E a população dessa cidade, a capital da Paraíba, é 809.015 pessoas. Agora nós temos aqui o ábaco, onde é que nós conseguimos marcar os números. Nós já trabalhamos bastante em cima do ábaco, não é verdade? Aqui nós temos 5 unidades, que é marcado por 5 anéis, uma dezena, que é marcada por um anel, 0 centenas, é 0, 9 unidades de milhar, que são marcadas por 9 anéis, 0 dezenas de milhar e 8 centenas de milhar. Então você tem o número 809.015. Em um quadro com indicações de ordens e classe. Preste atenção aqui nesse quadro que foi mais ou menos o que eu falei. Então você tem, reparem que, como eu falei, o número ele é lido da esquerda para a direita, ok? Então eu leio o número como? Se fosse para escrever por extenso, 809.015. Mas, quando eu trabalho a ordem e a classe, elas são feitas da direita
para a esquerda. Então, eu começo da unidade de milhar, para dezena, para centena. Então, aqui eu tenho o quê? 5 unidades, ou primeira ordem. Uma dezena, ou segunda ordem. 0 centenas, que está na terceira ordem. 9 unidades de milhar, que está na quarta ordem. 0 dezenas, que está na quinta, 0 dezenas de milhar, que está na quinta ordem, e 8 centenas de milhar, que está na sexta ordem, ok? Então, aqui nós dividimos em ordem. Se fosse 1 milhão, o número 1 estaria na sétima ordem. Se fosse 18 milhões, o número 8 estaria na sétima ordem e o 1 estaria na oitava ordem, tá legal? Então, cada número que você for acrescentando da direita para a esquerda, ele vai aumentando uma ordem. E aí, como eu falei, nós usamos esses números para quê? Para grandes quantidades, não é? E a ordem e as classes nos ajudam. Então, a cada 3 números da direita para a esquerda, onde eu terei uma unidade, uma dezena e uma centena, eu tenho uma classe. A primeira classe que nós conhecemos, que acabamos de conhecer, é a classe das unidades, ou classe das unidades, primeira classe ou classe das unidades simples. E depois você tem unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Então você tem o quê? Segunda classe ou classe dos milhares. Então, se você colocar primeira classe, está certo. Se colocar classe das unidades simples, está certo. Se colocar segunda classe, está certo. Se colocar classe dos milhares, também está certo, ok? Vamos continuar aqui. Cada algarismo do número corresponde a uma ordem, como eu acabei de falar, que é numerada da direita para a esquerda. Então, cada algarismo corresponde a uma ordem da unidade de milhar da direita para a esquerda. A ordem de grandeza desse número é a centena de milhar. Eu só não falei sobre isso. Ordem de grandeza. Se eu perguntar qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é o quê? A centena de milhar. Então, aqui, a ordem de grandeza é a centena de milhar, que é supostamente o número mais alto. Se eu tivesse 1.300.000, então a ordem de grandeza seria o 1 do 1 milhão, que estaria na unidade de milhão, que a gente vai falar mais para frente. Então aqui, a ordem de grandeza é a centena de milhar, ok? Que está no número 8. Entenderam? A ordem de grandeza é a centena de milhar, nela está o número 8. A ordem do primeiro algarismo da esquerda indica a ordem de grandeza do número. Então, preste atenção. Se eu tiver aqui, por exemplo, vou aumentar aqui, se eu tiver o número 15.322. Então, pessoal, eu tenho o quê? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Ok? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Qual é a ordem de grandeza desse número? É a dezena de milhar, que está o número 1. Então, a ordem de grandeza desse número é a dezena de milhar. Ou seja, esse número ele vai só até a dezena de milhar. Quer dizer, isso que vocês estão falando. Esse número ele só vai até a dezena de milhar. Ou seja, ele só pode chegar a 99.000, tá bom? Que é a casa das dezenas de milhar. Tudo bem? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nós vamos conversar um pouco mais na aula ao vivo. Para facilitar a leitura de um número, nós o separamos em classe, agrupando os algarismos de 3 em 3, da direita para a esquerda. Como eu já falei, segunda classe ou classe dos milhares, primeira classe ou classe das unidades simples. Então, vocês têm aqui o 478, que estão na classe das unidades simples, e o número 742, que está na classe o quê? Das unidades de milhares, ou primeira ou segunda classe, ok? E unidades simples ou primeira classe. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agora vocês vão fazer os exercícios aí das páginas 26 e 27 e depois nós vamos trocar uma ideia, tá legal? O tio depois vai passar para vocês fazerem no caderno esse exercício aqui, ordens e grandezas, tá bom? Então é isso.
e vamos que vamos. Até a próxima matéria.